vamos lá, gente, vamos fazer uma prece, né? Vamos mentalizar aqueles que a gente sabe que têm necessidades, tá? Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos nossos mentores, aos mentores do Movimento Espírita Petropolitano, a nossa gratidão por aqui estarmos reunidos, em nome de Deus, aprendendo um pouquinho mais dessa doutrina que nos esclarece, que nos liberta, que nos consola, que possamos nessa noite, Senhor, sermos envolvidos pela luz do Teu amor, que o nosso lar, a nossa casa, possa também ser visitada pelos bondosos amigos espirituais, fortalecendo a cada um de nós, dando-nos força, fé e coragem para seguirmos o nosso caminho na Tua direção, de retorno ao Teu reino. Te agradecemos por estarmos encarnados, por morarmos numa cidade tão linda, por todas as provas e expiações. Nós não te rogamos só pelo nosso lar, não. Rogamos por toda a cidade, por todo o estado, por todo o país, por todo o planeta Terra, onde houver ainda um ponto de dor, trevas e dúvidas, que a nossa prece, unida a tantas outras, possa levar o lenitivo necessário a esses corações. Obrigado, que essa paz e amor prossiga entre nós, que assim seja. Bom, gente, vamos dar seguimento. O capítulo hoje de número 14 está intitulado A Proteção. Né? A gente vai ver que a proteção vai estar girando em torno do Sigismundo, que já está reencarnado, né? Que está no processo da reencarnação. Né? Porque a gente viu que a reencarnação mesmo ela vai se completar com 7 anos de idade. Mas ele está nesse processo. Então, a gente vai estar vendo nesse capítulo hoje algumas preparações, proteções necessárias para que essa reencarnação tão bem planejada, com um planejamento tão bonito, ela possa ser um sucesso. A gente sabe que o sucesso da reencarnação não está no planejamento. O planejamento é sempre bem feito, né? O sucesso da reencarnação está na nossa disposição em seguir as leis de Deus. Quando a gente está disposto mesmo a viver as leis de Deus. Eni, Oi? Está gravando? Estou gravando, sim. Tá? Ah, então tá, que aqui não aparece não, mas tá bom. Mas está um pontinho vermelho lá no cantinho, tá vendo? Tá. Então, assim, a gente vai vendo, né, que vai depender das nossas disposições de seguir as leis de Deus. Mas quase sempre a gente ainda traz muita rebeldia no nosso coração. Precisa a gente trabalhar essa rebeldia, essa nossa violência, aceitar o que Deus manda para a gente, mesmo quando a gente não gosta. Muitas coisas a gente não gosta, mas a vida está ali, é inserida, e a gente tem que aprender a viver, né? Aceitando ou não, mas é um aprendizado também aprender a aceitar. Né? Então vamos lá, preparação, proteção. Diz lá as explicações que são dadas para o nosso André Luiz, né? Mais tarde, respondeu ele, por agora terá o sono reduzido até que se formem os foleitos blastodérmicos. É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe cooperação ativa. Então, é preciso que mãe e filhos descansem, estejam preparados, não haja muita visitação e tudo mais. O que são esses folhetos? Esses folhetos a gente vai ver que vai haver mitose e meiose, vai formar as células, né? E isso aqui é um monte de célula que já sofreu mitose e meiose. Já não é mais aquela célula inicial, o espermatozoide e um óvulo. Já está fecundado, cada coisinha redonda dessa já é uma célula. E a gente vai ver que essas células, né, que vão formar o feto, né, o embrião, melhor dizendo, eles vão formar 3 folhetos, que é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Vocês não precisam saber disso não, mas cada folheto desse, cada pedaço, cada fatia,
ele vai formar determinados órgãos. Por exemplo, a ectoderme vai formar a nossa pele e os anexos, que são os anexos, as unhas, né? Vai formar também o encéfalo, a medula espinhal, ou seja, o cérebro e a nossa medula que passa aqui por dentro da nossa coluna vertebral. O mesoderme, ele vai dar origem, né, às vértebras, né, posteriormente, né, às vértebras, os dermátomos, que são as inervações, os miótomos, a musculatura, e a parte do aparelho urogenital, o sistema circulatório, a musculatura lisa, que vai formar a parede dos vasos, o peritônio, os mesentérios, o esqueleto, né, o apendicular, que são os membros. Já a ectoderme vai formar o aparelho respiratório, o tubo digestivo e as glândulas anexas. Então, cada folheto, cada parte dessa da célula vai se especializar num determinado tecido que vai gerar todos esses órgãos, toda essa estrutura corporal maravilhosa que a gente tem, que funciona tão bem, tão maravilhosamente bem. Né? Então, é interessante. Vocês não precisam saber, eu só botei isso ali para ilustrar, para vocês saberem que diacho é esse, né, que está escrito aí. Né? A gente vai ver o ectoderma, a camada mais interna, vai formar os órgãos, o pâncreas, o fígado, tireoide, pulmão, bexiga, a parte mais externa, a pele, os neurônios, as glândulas, todas que a gente tem, os olhos, né? A glândula pituitária, né? Ou também, como é chamada, hipófise. É uma glândula, se a gente botar a língua aqui no céu da boca, ali dentro se encontra ela. É uma glândula de meio centímetrozinho, mas sem ela, a gente tem toda a parte hormonal descontrolada. Ela controla todas as outras glândulas que existem no nosso corpo. Olha que interessante, né? Bacana isso. A parte de dentro vai formar a medula óssea, os músculos, musculatura esquelética, são os músculos que fazem os nossos movimentos, a musculatura lisa são da parede das artérias, o músculo cardíaco, o coração é um músculo diferente dos músculos que fazem o movimento do nosso corpo, vão formar as veias sanguíneas, os tubos renais, enfim, isso é só a nível de informação para vocês. Então, ele está nessa hora de formação. Então, tudo precisa ocorrer ali com muita perfeição. E a gente não pode esquecer que ele vai ter que vir com uma parte ali, que está ali no mesoderma, não vê? Que vai formar o músculo cardíaco, vai formar o coração, ele vai ter que vir com um problema nessa área. Então, já está tudo ali já engatilhadinho para futuramente o nosso querido Sigismundo, né, que provavelmente já até desencarnou de novo, né? Mas, enfim, a gente está aqui torcendo sempre por ele. Cada vez que a gente lê esse capítulo, a gente torce pela reencarnação dele. A gente sabe que ele vai ter que ter um problema cardíaco, então tudo já está sendo, né, estruturado para na hora H, quando é lá no período que ele tiver na maturidade da existência dele, o problema cardíaco vai acontecer. Então, é claro que está tudo ali sendo muito bem preparado, então é preciso muita paz, muita tranquilidade, tanto por parte da mãe, como por parte até do Sigismundo, porque a menor perturbação pode tornar difícil a formação de todas essas estruturas físicas aí, dos moldes certinhos como devem ser. Isso aqui eu só botei essa ilustração para vocês verem. Aqui é o óvulo fertilizado, tá vendo? O espermatozoide entrou aqui e começou a formar. Então, aqui, tá vendo? Ó, vai formar, então, os folhetos embrionários, vai começar a dar origem a todas as estruturas corporais, e aí a gente vai começando a tomar forma aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a forma hominal, aqui é a forma do macaco, do gambá. Então, olha que interessante. Quando a gente está nessa forma ainda de embrião, não dá muito para saber que bicho que é. Não dá para saber se é uma gambá ou se é um homem, tá? É interessante, a nossa formação inicial, ela segue um padrão de semelhança com os reinos animais, com os outros tipos de animais. Olha que interessante. É só para vocês terem uma noção. Tudo depois vocês vão ter em forma de slides aí para vocês verem. Serviço de segmentação celular. Vamos ver o que é isso. Reconheci que o serviço de segmentação celular
e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico, porque lembra, o corpo perispiritual, o perispírito é o que é o modelo do corpo nosso, do nosso corpo, nosso futuro corpo, né, que ele vai receber. Esse perispírito está em redução, claro, está na forma de um bebê, mas vamos lá, divididos no molde do corpo perispirítico, em redução, era francamente mecânico. Esse processo era um processo mecânico, servia ali mecanicamente, né? Obedecendo a disposições naturais do campo orgânico, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Então, olha que interessante. O perispírito era o modelo que estava sendo preenchido pela proliferação das células. As células vão, né, se proliferando, crescendo, mitose, meiose, né, vai se proliferando, vai crescendo e tudo mais. E vai preenchendo aquele molde. Mas cada nova célula que vai se formando, ela recebia um toque de magnetismo da espiritualidade. Olha que coisa bonita, olha a trabalheira que isso dá. Que era preciso que tudo saísse dentro dos conformes, tudo muito direitinho. Então, isso é uma reencarnação de um espírito que a gente viu mediano. Imagina o que é uma reencarnação de um espírito de uma envergadura maior. Quantos detalhes a mais não vão ser necessários, né? E aí, toda aquela tranquilidade que é preciso que mãe e filho agora tenham, de não receber muita visita e tudo mais, é para evitar justamente o aborto, porque está naquele período inicial de formação. Então, ele coloca assim: o aborto, muito raramente, se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres, diante das sagradas obrigações assumidas, ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para esse mistério divino. Então, em regra geral, então, não é que todas as formas de aborto que vão acontecer nesse período inicial de gestação seja por uma leviandade, um desregramento dos pais, principalmente da mãe. Não significa que seja isso. Pode também ser por uma desistência do espírito, tá? Então, assim, a gente não pode... Na doutrina espírita, cuidado com esse negócio de tudo ou nada. Não existe isso, né? É sempre assim ou é nunca assim? Não, não existe isso. Existem os gradientes dentro disso. Então, em geral, os abortos que possam ocorrer dentro desse período podem ocorrer por muitas questões. Pode acontecer por questões dos pais que não querem receber aquele espírito de jeito nenhum, da leviandade das mães que não se preparam suficientemente, que não tem todo um carinho, preparo, uma responsabilidade, promove inconscientemente o aborto, por desistência do próprio espírito, ou até mesmo porque esse espírito só precisava desse curto período de tempo. Às vezes ele tem um histórico, por exemplo, de suicida, e ele precisa só dos 3 meses de vida. Para quê? Para poder limpar um pouco mais esse corpo perispiritual dele e vir numa outra reencarnação mais preparado, se preparar mais para uma outra vinda. Então, existem várias nuances, várias questões. Não é só essas que estão ali, tá? Então, vamos lá. E a gente está acostumado a achar que a gente só se alimenta de coisas materiais, comida, né? Comida. Arroz, feijão, batata, macarrão, isso tudo rima, né? Frutas, essas coisas. Mas não é só não, a gente precisa do alimento mental. E a gente se alimenta mentalmente uns dos outros, por uma questão de afinidades. Então, se a gente, por exemplo, é uma criatura fofoqueira, está habituada a falar dos outros e gosta muito de falar das pessoas, a gente procura por afinidade os fofoqueiros e a gente fica alimentado daquela conversa, aquilo alimenta a gente. Como se a gente gosta de estudar, gosta de uma conversa mais amadurecida, quando a gente se reúne num agrupamento de pessoas que também gostam de estudar e gostam de uma conversa mais amadurecida,
Quando a gente vê no relógio, já passou 3, 4 horas e a gente achou que passou só meia, né? Porque a gente se alimenta uns dos outros. A gente só tem que ver de que a gente está se alimentando. Mas aí é de cada um, né? Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física. Está falando das crianças, né, que estão em fase de crescimento no útero materno, né, do que os corpinhos. Valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desse fenômeno em sua experiência diária. No lar, acho que alguém levantou a mão, né? Não sei, estou meio perdida aqui. Pode falar, Márcia. Oi, é que eu precisei sair um instante. Voltando ao slide anterior, ainda continuando o texto que ele coloca aqui, ele fala dos pais, como que, pela sua evolução moral, durante as reencarnações, eles acabam se fechando em relação a filhos. É isso Sim. mesmo? Como assim? Não entendi a tua pergunta. Eles dão aqui que, em determinado momento, se os pais começam, eu entendi assim, né? Se os pais começam a renegar muito ter filhos, eles acabam se afastando, a espiritualidade acaba se afastando e deixa que eles se resolvam durante aquela encarnação ou reencarnações, a questão de filhos. Olha, eu não entendi isso, não. Eu até, quando falei do slide anterior, que eu não sei se é isso daqui que você está se referindo, peraí, só um minuto. Quando ele fala o aborto, muito raramente, é isso? Aí mais à frente, ele fala assim, claro, porém, que a nossa interferência no assunto, se tratando de luta aberta contra os nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos canais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Eu acho que são dois casos distintos, né? Um caso daqueles casais que podem ter filhos e não desejam ter, apesar que deveriam ter, mas não desejam, e a espiritualidade tenta por várias maneiras, mas eles realmente não querem ter, né? Então, eles ficam à sorte de si mesmos. Eles têm a missão de serem pais, mas não desejam ser, têm todas as condições biológicas de serem. E aí, em seguida, ele fala: muitos daqueles que hoje desejam ter filhos e não conseguem ter, muitas vezes foram porque em outras vidas negligenciaram a questão de serem pais, né? Podiam ter sido, mas não podiam ter sido pais, mas não queriam porque egoisticamente queriam aproveitar a vida a dois e não queria filho, porque a gente sabe que função de pai e mãe é vitalícia. Ninguém deixa de ser pai e mãe, né? Você vai morrer sendo pai e mãe a vida inteira. Então a gente sabe que a partir do momento que um casal deseja ter filho, a liberdade deles de alguma maneira fica restrita, né? Porque agora, além deles serem um casal, marido e mulher, eles são, acima de tudo, pai e mãe. Então, ali que eu entendi que ele coloca assim, muitos hoje em dia, é o caso de hoje, né? A maioria das pessoas não querem ter filhos, né? Mas não querem ter filho, mas a gente não pode colocar na regra de que todo mundo não quer ter filho porque quer gozar a vida. A gente também não pode fazer essa regra porque a gente não está dentro dos outros, né? Às vezes tem muitas coisas embutidas naquilo ali que a gente desconhece completamente. Certo. Mas se a razão desses pais é não quero ter filhos porque eu quero gozar a minha vida e não quero perturbação de criança,
eles podem ficar nessa segunda condição aí que ele colocou, de muitos casais que querem ter filhos, mas não têm condições biológicas, não conseguem ter filhos em momento nenhum. E aí precisam passar uma vida experimentando a solidão, o desejo de serem pais, mas não vão conseguir. Então, isso é uma repercussão de um comportamento do passado, egoísta, né? Que a gente agiu contra a lei de Deus, né? Toda vez que a gente, independente da questão de ser pai e ser mãe, mas toda vez que um comportamento nosso ele está sendo dirigido pelo egoísmo, ora, gente, o egoísmo não faz parte da lei de Deus. Não tem uma lei lá chamada lei do egoísmo, só tem uma lei lá, a lei do amor, que rege tudo. Então, toda vez que a gente está na contramão da lei do amor, que é quando a gente age por egoísmo ou por orgulho, a gente pode, com certeza, a gente vai no futuro causar uma problemática na nossa existência. Isso daí é uma infração da lei de Deus. Né? Costuma-se dizer que a escassez de hoje representa os excessos do ontem. Isso é uma frase corretíssima. Como o meu excesso de hoje vai representar a escassez de amanhã, mas também o meu excesso de hoje, ele tem por consequência, ou vai ter por consequência, não só a minha escassez amanhã, mas o meu excesso de hoje, ele tem por consequência a escassez na mesa de muita gente. Porque aquilo que eu pego a mais para mim, sem precisar, eu estou tirando de alguém que precisa. Gandhi tem uma frase mais ou menos assim, ele diz que aquele que possui mais coisas do que precisa é um ladrão. É uma frase do Gandhi, é assim mesmo. Né? Olha que pesado, né? Se você possui mais coisas do que precisa, você é um ladrão, ele coloca assim mesmo. Se a gente for pensar que a gente é espírito imortal pela lei de causa e efeito, a questão da reencarnação, é isso mesmo. Se eu estou acumulando as coisas para mim, porque eu não quero que falte nada, eu estou acumulando, e eu não preciso daquilo tudo, com certeza, aquele meu excesso está ocasionando a escassez na mesa de alguém. Né? Tá bom. Obrigada. Nada. Pode, Ana Lúcia, pode falar, querida. Eni, quando a pessoa não tem filhos, porque ela não tem vontade de ter filhos, ela não tem esse desejo materno, isso pode ser, é sempre uma decisão aqui dessa existência, ou pode ter vindo lá de trás? É uma pergunta, assim, que a gente não pode dar uma resposta afirmativa nem para um lado nem para o outro. Muita gente não deseja ter filhos, pode ser porque não esteja nos seus planejamentos reencarnatórios ter filho nenhum, ou pode ser por uma questão egoística mesmo. Eu não quero ter filhos porque eu não quero ser incomodado, uma criança incomoda, uma criança tira liberdade. Enfim, tem muitos motivos. A gente afirmar que a pessoa que não tem filho está embutido uma das duas coisas é uma coisa muito severa. Eu não me sinto na capacidade de fazer esse julgamento do outro, entendeu? Entendi, mas pode ser, então, algo planejado na espiritualidade. Pode, mas não quer dizer que seja, mas pode. Pode ser que a pessoa não veio para ter filhos. Ela não deseja ter, não sente vontade de ser mãe nem pai, porque, em verdade, isso não está no currículo dela. Mas ela, se ela se auscultar, ela mais ou menos ela vai ter uma noção se ela não quer ter filho por egoísmo ou porque realmente ela não veio com a missão da maternidade ou da paternidade. Né? Agora, uma pessoa de fora fica meio complicado a gente fazer esse julgamento do outro, né? É complicado. Entendi. Não, eu só queria saber isso, se pode, eu sei que pode ser uma coisa ou outra, mas então existe a possibilidade dela vir com esse planejamento. Existe a possibilidade de você vir sem planejamento de ser pai ou mãe. Sim, entendi. Mas aí você pode ser pai e mãe de outras coisas. Né? Se é um professor, pode ser um pai e uma mãe das crianças que ele dá aula.
Você é um profissional de saúde, ele pode ser um pai ou uma mãe dos seus pacientes. Nunca a paternidade e a maternidade ela fica completamente apagada na vida de uma criatura enquanto carnado. Só se ela quiser apagar. Mas senão, não. Pode falar, Márcia. E pode ser também um dos pais ser portador de alguma doença que não queira repassar. Mas aí também, né? Quem somos nós para determinar se a criança vai ter ou não? Né? Que é isso que a gente tem que ter uma confiança em Deus. A gente não diz que a gente confia em Deus, que Deus sabe o que faz? Então, por que a gente quer ter tanto controle das coisas? Às vezes, por detrás disso, que é um fator mesmo, mas por detrás disso está escondendo algo que a gente não quer viver. É tipo assim, eu vou ter um filho, esse filho vai ser problemático, eu não estou afim de ter trabalho com essa criança. Se a gente confiasse mesmo que só vem para a gente aquilo que é para a gente não estava preocupado com essas questões genéticas. Eu já citei aqui um caso para vocês de um paciente que eu atendi com uma doença genética muscular, que tinha tudo para a mãe passar para os 2 filhos que ela teve, porque era principalmente os meninos que recebiam o gene, um teve, o outro não. Já pensou se ela decide abortar os 2, né? Por essa razão, ou não ter, né? Só quem sabe disso é Deus. E se vier para mim? Vier para mim porque era meu, né? Eu não consigo conceber isso para um reencarnacionista, dizer eu não quero ter filho porque eu tenho uma doença genética e o meu filho tem uma probabilidade genética de vir com essa doença, eu não quero que ele sofra. Você não quer que ele sofra, você não quer sofrer. Porque se você confia em Deus, ele sabe se o filho que você vai ter vai ser portador da doença ou não. Porque toda doença genética tem uma margem de não vir. Tem uma margem genética de não vir. Ainda que for de 25%, mas tem. Né? Então, assim, eu tenho um pouco de medo dessas colocações, que às vezes está embutido lá no fundo, eu não quero ter trabalho, eu não quero me comprometer. Desculpa, tá? Estou sendo bem Não, é porque eu conheço um casal que eles não são espíritas e a colocação deles um deles é portador de uma doença que, pelos estudos da gente, plano da Terra, teria muita chance de passar para os filhos, para um dos filhos, pelo menos, né? E eles acharam que seria muito sofrimento para aquela criança, não para eles. Mas tem 25% de chance de não vir. Pois é, mas, né? Não adianta. Porque você vai dividir o recessivo, né? 25% de chance de não vir, 75% de chance de vir. Então, assim, quem te garante que a futura criança não vai estar nos 25%? Quem pode afirmar mesmo, bater o martelo e dizer que não vai? Né? Mas é mais. Mais é mais. A gente já foi isso aqui? Não, né? Já, né? No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Então, é temperado, né? É trazido por aqueles com quem convive, mas é temperado com o meu magnetismo pessoal. Então, alguém pode me trazer um elemento muito negativo. Vamos supor, eu trabalho numa repartição e alguém veio carregado de coisa ruim. Mas quem é que vai dar o tempero do magnetismo para atrair ou para fazer com que essa carga seja repelida? Sou eu. Então, pode chegar ali no lugar onde eu estou trabalhando uma pessoa surumbática, macambuza, mal-humorado, irado, para baixo, sei lá o que, 1000 coisas. Né? Eu só vou receber esse alimento que ela está me dando se eu tiver afinidade, senão não. Né? Tem gente que fala assim, médium é esponja, mas ele absorve aquilo que ele faz sintonia. A vida de um médium é uma vida de muito aprendizado. Ele é uma antena exposta assim. Porém, ele tem que ir se educando e reeducando todos os dias.
para que quando ele entre em contato com uma situação, saiba, a coisa está feia, mas eu não preciso absorver aquilo. Eu posso ajudar e não absorver. Não é? Não somos livres para isso? Então, né, não justifica. Dessa alimentação depende, na maioria das vezes, mormente, para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções. Olha aí, não tem domínio das próprias emoções, então embarca em tudo, né? Os estados íntimos de felicidade ou desgostos, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, também um homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando adentro de si mesmo nos círculos mais íntimos das próprias estruturas fisiológicas. Porque as desarmonias orgânicas, porque a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade. É que em tais momentos o homem recebeu certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, com o fio recebe a carga da eletricidade positiva. Então a gente pode absorver o que as pessoas trazem de bom ou de ruim, vai depender da nossa sintonia. Ah, recebi uma carga ruim, tudo bem, hoje eu posso não estar bem. O que eu faço? Eu oro mais, eu me preparo mais. Porque você já pensou a gente que lida com doença, se a gente o dia inteiro fosse ficar naquela sintonia? Gente, a gente estava morto. A gente estava morto, porque tem gente que está sempre surumbático, uma cambuza. Né? Então a gente tem que procurar melhorar a nossa sintonia para a gente ficar acima disso. Né? Bosta, né? Autodomínio. Tem razão, ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias, sem alterações no meu campo emocional. Muito bem, falou o diretor satisfeito, é que você está fazendo o longo curso do autodomínio. E é verdade, a gente ainda se afeta com algumas notícias, né? Por exemplo, uma notícia que é sempre muito ruim para a gente saber que uma criança foi estuprada. É uma coisa ruim. Mas ao invés da gente se deixar levar por aquela energia negativa, faz uma prece para o estuprador e para a criança. A gente não pode mais reverter um processo, mas a gente pode emitir o quê? Uma boa vibração para que a alma que sofreu o abuso sexual possa se refazer ao longo da sua caminhada. E para que aquele que estuprou possa encontrar a cura da sua alma, porque só uma pessoa muito enferma pode fazer uma coisa dessa. Mas a gente não, a gente fica com raiva. Às vezes a gente vai até ao ponto de dizer que bom que foi preso, né? Que lá na cela vão dar conta dele. Olha só a vingança, a gente gostando, né? É o veneno escorrendo aqui no cantinho. Enquanto que a gente deveria ficar entristecido com uma situação dessa. Porque ele precisa aprender por essas vias. Olha que sofrimento, né? É corrigir um sofrimento impondo o outro. É desejar corrigir uma atitude ruim projetando outra. Tem um capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o capítulo de número 16, que fala: não se pode servir a Deus e a mamão. É o capítulo que trabalha o autodomínio. Porque uma pessoa, para poder se posicionar na vida, ela tem que ter um autodomínio muito grande de si própria. Tem ou não tem? Senão vai ficar aquela tentaçãozinha de servir a dois senhores, ou uma hora serve a um, outra hora serve a outro, depende do momento. Então, ali a lição do autodomínio, dentre tantas coisas, além de falar da impermanência das coisas, daquilo que é permanente, da impermanência, do ser e do ter, é a lição do autodomínio. É todo dia a gente vencendo a nossa violência interna, porque cada vez que a gente age com violência, a gente está servindo a Deus ou a mamão? Hein, gente? A mamão, não é? Então, é a lição do autodomínio. Então, todo dia, quando eu trabalho a minha violência, que eu trabalho meus pensamentos ruins, eu estou aprendendo a servir a Deus e deixando de servir a mamão. Então, é o capítulo que, dentre outras coisas, ele fala, é a lição que ele, além das lições, das muitas lições que ele deixa para a gente, uma das lições é a lição do autodomínio. Porque para servir só a Deus
eu tenho que ter um autodomínio muito grande. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha dos elementos masculinos de fecundação, cumpre acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do setor do merecimento. Lembra que o Alexandre magnetizou o espermatozoide exatamente que o Sigismundo precisava? Mas, quando não tem exatamente isso, vamos ver lá como é que acontece. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, que no caso foi do Alexandre, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Então, o que acontece? Quando não tem um Alexandre para fazer essa seleção tão específica, vai rolar por conta da nossa evolução espiritual. Porque a gente tem um campo magnético. Os pais têm um campo magnético. E aí vai ajudar na atração adequada de acordo com a lei de causa e efeito. Vai atrair o espermatozoide adequado para a minha condição, só que vai sofrer um processo automático. Ok? Em vista disso, peraí que eu perdi. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo, em primeiro lugar, para fecundá-lo, não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Então, nesse caso específico, se o espírito não guarda certos merecimentos, ele vai atrair de conformidade com o grau evolutivo dele. Não é o acaso, entendeu? Não existe o acaso ali. Não sei se vocês estão entendendo. Ele vai apenas por um processo magnético, o reencarnante e os pais, vai atrair o espermatozoide de conformidade com o grau evolutivo e com as necessidades daquele reencarnante. Foi para todo mundo? Então, não é o acaso, não. Na doutrina dos espíritos não existe o acaso. Na lei de Deus não existe o acaso. Porque se o acaso existisse, Deus estava dormindo. E Deus não dorme. Tá? Tudo é regido dentro das leis de Deus. Não existe o acaso na doutrina dos espíritos. Esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro da mesma espécie, né? Além de guardar semelhança, as mudanças, né? Por que depois ocorrem as mudanças? Porque a gente sabe que tem todo um princípio espiritual que está por detrás ali, formando, né? Formando o seu corpo biológico. Então, é isso que os geneticistas não entendem muito, porque se a gente, no início, a gente vai ver aqui, ó, o nosso embrião é tão semelhante aos embriões dos animais, por que em dado momento ele começa a tomar outra formatação, até que vai se estruturar um tubarão, depois uma salamandra, mas que aqui no início é tudo muito semelhante. A gente sabe que tudo isso é porque existe um elemento espiritual na coordenação de todos esses processos fisiológicos. Por isso que eu disse para vocês que a genética, ela não é causa, ela é efeito. Ela é efeito de uma ordem maior, ela é efeito porque o que coordena ela é a ação espiritual, e não a ação material. A genética é algo material. Quem coordena, quem distribui, quem vai dar sequência a todo esse processo, é o elemento espiritual ali presente. Então, é isso que os geneticistas não entendem. Por que no início é quase tudo igual e depois, em determinado momento, vai se tomando uma formatação de acordo com as suas espécies? A gente sabe que é a presença do elemento espiritual que está ali, né? As células possuem também o seu individualismo magnético. Toda célula tem um potencial magnético. Algo independente no campo das manifestações vitais, né? Então, as células têm potencial magnético para elas irem, né, se agregando, formando os seus tecidos, embasado em que formação hierárquica do perispírito que está no comando de quem? No comando do espírito imortal. Então, é por isso que os geneticistas não sabem. No início, o embrião, se você vai olhar um embrião de um homem, é super semelhante ao do tubarão, de um macaco, de um rato. O que é aquilo? Se eu visse só um embrião, ele não saberia dizer o que é.
em determinado momento desse desenvolvimento. Só dali a um tempo que ele começa a sofrer diferenciação. E aí os geneticistas não sabem por quê. Mas nós sabemos por quê. Porque há a presença do elemento espiritual ali na coordenação disso tudo. Muito legal isso, né? No 20º dia de serviço, lembra que ele não pôde receber o Sigismundo e a mãe não puderam receber visita de ninguém, só ia poder a partir do 21º dia, lembra? Porque toda aquela estrutura, os folhetos, né, blastodérmicos, aquela coisa toda estava se formando, tudo mais, não poderia sofrer perturbações de emoção nenhuma. Agora já tudo mais bem direcionado, ele já pode. Apuleio mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto, a base do edifício corporal estava pronto, né? Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Para a continuidade da tarefa, bastariam 2 deles, associados ao esforço contínuo de Herculano. Olha que interessante, né? É a espiritualidade agindo. A gente vai vendo aqui o desenvolvimento embrionário, né? E mostrando como que no início é tudo igual, tá? Não dá para saber o que é o quê, só depois que vai ser sofrendo. Nesse dia, a futura forma física de Sigismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Por quê? Tão parecido quanto, tá? Tão parecido quanto, muito semelhante, né? Não faltavam para isso nem mesmo as reentrâncias braquiais, que se revelavam no feto, com a exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. Né? Interessante. Então, no início, o feto, o embriãozinho, é muito parecido com qualquer outro animal da natureza. Só depois que começa a haver a diferenciação. E o que faz a diferenciação, a gente tem que lembrar que é a presença do perispírito, porque nós já estamos no reino nominal e nós temos uma coisa chamada perispírito. Então, ali vai imprimir a forma humana. E nos outros, o princípio espiritual vai imprimir, né, a forma do futuro ser em questão. Se for um tubarão, é um tubarão, se for um lagarto, é um lagarto, se for um gambá, um macaco, é um macaco. Então, só depois de algumas semanas é que vai dar para saber se aquele embrião ou de qualquer outro animal, né? Olha que coisa mais interessante. Notei que Sigismundo foi igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligavam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. Então, ele estava se prendendo célula a célula, mas com fios muito tênues. À medida que Raquel se afastava, também ele podia se afastar, porque ele estava preso a Raquel, magneticamente, né? Se não podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal, claro que não. Né? Raquel asilava-o nos braços carinhosos, enquanto sorria ali conosco, fora do campo material mais denso. Então, quando a gente está aí no útero da mãe, né, que a gente está se formando, a gente está imantado magneticamente também da mãe. Então, no desprendimento à noite, a mãe desprende, e aí também o futuro reencarnante também pode sofrer temporariamente daquele desprendimento. Caso contrário, não. Né? Porque os fios que o ligam são muito tênues. Então, ele precisa de uma carga magnética para manter ele ali até o momento exato. Aí isso explica por que o neném tem um vínculo tão forte com a mãe. E a gente sabe que nos primeiros meses para a criança é muito difícil ficar longe da mãe, a gente sabe disso. Né? Olha que interessante, mais uma informação que a doutrina espírita nos dá, que a gente sabe que não é só uma questão afetiva, é uma questão magnética também. Né? Mas, na véspera do nascimento da nova forma física de Sigismundo, na véspera do nascimento da forma física de Sigismundo. Sabe por quê? Porque Sigismundo nunca morreu. Por que ele não colocou assim? Por ocasião do nascimento de Sigismundo nunca morreu nem vai morrer. Vai parar para pensar nisso? Ele nunca morreu nem vai morrer. Nós somos eternos.
tivemos um princípio, fomos criados por Deus, mas não temos fim. Então, olha que interessante, nas vésperas do nascimento da forma física, tá a forma física que nasce, porque Sigismundo nunca morreu, ele não pode nascer. Lá compareci em conjunto do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento material no momento culminante. Depois de prolongados esforços em que senti, mais uma vez, a sublime glorificação da esposa-mãe, Sigismundo renascia. Aí ele colocou renascia e não nascimento. Nascia de novo, porque ele já nasceu várias vezes, mas ele nunca conseguiu morrer. Porque a gente nunca morre, né? Quem morre é o corpo físico. Então, vamos lá. E era isso. Foi para todo mundo? Tem mais algumas colocações? Estamos com uns minutinhos ainda. Se vocês quiserem fazer alguma outra pergunta, pode fazer, tá? Então, a gente agora, finalmente, o Sigismundo veio ao mundo. Veio ao mundo. E vir aqui não é mole não, gente. Passar por provas e expiações deve dar um frio na barriga, né? Um medo de errar. E quando a gente está na espiritualidade, a gente sabe quantas vezes errou e por que errou. E aí a gente vê com clareza as nossas suscetibilidades. Né? Aqui a gente camufla, né? Camufla. Às vezes a gente é tão orgulhoso, que, na verdade, o nosso único defeito é ter uma virtude, né? De tão orgulhoso que a gente é. Então, o Sigismundo, ele tem noção, né? Do quanto que é difícil estar aqui. Né? Sabe que a qualquer momento, a gente pode errar e errar feio. E interessante é a gente parar para pensar hoje na nossa encarnação. O que a gente tem feito da nossa encarnação? Porque enquanto a gente está vivo aqui, tem tempo de mudar muita coisa, tem tempo de refazer os caminhos, né? Então ainda dá para fazer balanço e fazer mudança. Pode falar, Ana Lúcia. É só uma reflexão, né? Mais complicado nessa história toda é encarar a morte como essa continuidade. Como é que é, Ana Lúcia? Está picotado, desculpa, ficou picotado aí as tuas frases. Encarar a morte como essa continuidade. Eu ainda não consigo encarar assim. Quando eu sei que alguém morreu, a ideia de fim ainda é o que vem na minha cabeça. E nessa hora eu vejo que isso está muito na minha cabeça, mas não no coração. Eu não sinto assim. Eu ainda tenho muita dificuldade de sentir que a morte é só uma mudança de estado, né? É uma mudança de dimensão, só isso, porque a gente não morre nunca. Pois é difícil isso. Mas isso é um processo, né? Assim como o André Luiz falou que mudar, né, é um processo, é também um processo a gente ir através das perdas que a gente vai sofrendo na nossa vida, entender que não são perdas. A gente, na qualidade de espíritos imortais, a gente não perde nada. Não há perda, a gente só perde aquilo que não é importante. Que não perde, né? Porque você vê uma coisa, as coisas que são reais, você nunca vai poder perder. Você só perde o que é ilusório. Você não pode perder o amor que está dentro do seu coração. Porque o amor é lei de Deus. Uma vez ele desenvolvido no seu coração, você nunca perde. Você pode perder o ódio ou a raiva que você sente? Pode. Porque não faz parte das leis de Deus, isso fica. O mal, todo o mal que existe na gente é temporário, mas o bem é eterno. Então, é nessas perdas que a gente vai sofrendo do dia a dia, na nossa vida, que a gente vai conseguindo trabalhar essas questões. Não é fácil mesmo. Uma coisa é a gente entender racionalmente que a morte não existe, e a outra coisa é a gente sentir isso dentro do nosso coração. É na hora que a gente perde entre aspas, né? Na hora que se vai um ente querido, alguém que a gente ama muito, é que a gente vê o quanto que a gente está preparado para esse momento ou não. Mas, em geral, todos nós sofremos um pouco ainda. A gente não é 100% desprendido das coisas. Isso faz parte, é a condição do espírito imperfeito. A gente, como espírito imperfeito, a gente não sofre a influência da matéria. O que é a influência da matéria? Está apegado às coisas materiais. Todos nós temos apegos. Esse pode ser um problema seu, mas eu tenho outros apegos que, às vezes, têm a mesma gravidade, a mesma amplitude, o mesmo grau do seu.
cada um de nós é que sabe de si, quanta coisa que a gente tem dificuldade, né? A gente só tem que entender que se a gente perde alguma coisa é porque não é nosso. Porque o que é nosso, a gente não vai perder nunca. Pode falar. Quando ele estava falando aqui do magnetismo, né, a atração do óvulo com o espermatozoide, no Ícaro Redimido, eles fazem uma colocação de uma encarnação compulsória feita por Santos Dumont. Então, ele, enquanto espírito reencarnante, né, ele também atuava nesse magnetismo do espermatozoide para o óvulo. Qual seria o melhor espermatozoide para o óvulo que pudesse auxiliá-lo nesse processo? O André Luiz está falando isso aqui para o nosso capítulo, né? Nesse nosso capítulo, que a gente vai atrair o espermatozoide de acordo com o nosso magnetismo. Se a gente não conta com méritos, porque a gente não pôde se preparar o suficientemente na espiritualidade, por N razões, né? E a gente não pode contar com, por exemplo, um Alexandre, né? A gente vai pela lei de afinidade, de atração do nosso magnetismo pessoal. Por isso que eu disse, mas mesmo assim o acaso não existe, a gente vai atrair exatamente aquilo que a gente precisa para a nossa reencarnação. O acaso não se encaixa nas leis de Deus. Então, a partir do momento que a gente acredita nas leis de Deus, a gente sabe que o acaso não existe. Nasceu assim, nasceu assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é porque estava lá, na lei de causa e efeito. Né? A gente atraiu aquilo ali de alguma maneira. A espiritualidade até queria que essa gestação fosse a termo, mas a gestante não deixou. Mas deu para ele recapitular um pouquinho. As obras de André Luiz, né, vai sempre falar para a gente, como Kardec também fala no Livro dos Espíritos, né? Quando uma gestação não vai a termo, é prova para os pais e para o espírito reencarnante. Pode ser, a gente vê pelas obras de André Luiz, pode ser um ex-suicida que precisava só de um curto pedaço de tempo, só para se refazer? Pode. Né? Mas é sempre uma prova para os pais e uma prova para o espírito também, né? Porque reencarnar por pouco tempo, né? Ficar ali 2, 3 meses naquele processo e voltar, é doloroso. A gente viu que reencarnação é dolorosa. Ela é mais dolorosa até que o desencarne. Eu acho. Eu também. Bem mais complexo. Porque demora mais, né? Você vê quanto tempo leva, né? Você vê, basta a gente entender que, como diz André Luiz, a reencarnação só termina com 7 anos de idade. Olha o tempo disso, né? O tempo disso. O tempo de preparo na espiritualidade, tempo de gestação. Tempo de gestação, bota aí uns 8 anos, 9, né? De sofrimento. Enquanto que você vê que desencarnar, por mais que você fique ali, vamos supor que você é um suicida, e você complicou a tua situação, e você vai ver o teu corpo degenerar, né? E tudo mais, sofrer a desagregação celular. Mas veja bem, ainda assim não é essa quantidade de tempo, gente. Né? É dureza, né? É dureza. Então foi, gente, para todo mundo? Então vou pedir, por gentileza, para a Leida fazer a nossa prece final, por favor. Pode, só um minutinho, por favor. Prontinho. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, espiritualidade amiga e bondosa, que tanto nos auxilia nesse nosso momento encarnatório, aqui lhe agradecemos pela oportunidade da vida, bem como também, Senhor, pelas oportunidades que chegam até nós, que nos favorece o entendimento, bem como também o esclarecimento de mudança de hábitos
para o nosso melhor viver. Agradecemos imensamente pela oportunidade de aqui estarmos nesse nosso encontro para o nosso aprimoramento, bem como também agradecemos por cada dia que nos favorece o aprendizado, o acerto, a revisão de atitudes, para que possamos ter a dignidade de reparar e de prosseguir na nossa vida. Que nos auxilie constantemente com a nossa lucidez, para que possamos, Senhor, junto com os teus ensinamentos, querido Mestre, prosseguir na nossa caminhada e nos fortalecendo. Sabemos que é difícil, mas com a nossa fé, a confiança em Ti e os estudos doutrinários, sabemos que estamos cada vez mais galgando um degrau para o nosso processo evolutivo. Que nos envolva nessa semana, amparando a todos nós, em especial também aqueles que temos em mente diariamente, Senhor. Se não podemos ajudar por estarmos distantes, mas que a nossa prece possa alcançar a todos eles de forma salutar, lúcida e tranquila. Que nos envolva, envolvendo os nossos lares, os nossos familiares, e obrigada mais uma vez pela oportunidade da vida. Que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos, uma boa semana. Boa noite.